Então, Hare Krishna, meu nome é Carlos Heitor Monteiro, eu sou jornalista e frequento assim o movimento Hare Krishna já há 5 ou 6 anos mais ou menos. Então vamos tentar situar assim um pouco o movimento Hare Krishna em termos históricos, né? Da onde veio e como que surgiu, né? Qual é o fundamento histórico assim disso tudo. Então, a devoção a Krishna é algo que existe na Índia especificamente há milhares e milhares de anos. Então, o primeiro ponto assim que a gente tem que entender é que Krishna não é nenhum santo ou nenhuma entidade assim separada da gente. Krishna é o próprio Deus. O mesmo Deus dos católicos, dos evangélicos e dos budistas e de muçulmanos. Esse mesmo Deus, que também é o nosso Deus, porque Deus é um só, a gente chama de Krishna. A gente se refere a ele por esse nome específico. Então, quando a gente fala Krishna, a gente não está falando de ninguém menos do que o próprio Senhor Supremo de todas as religiões. Então, essa devoção a Krishna, essa tradição da devoção a Krishna existe na Índia há milhares de anos. Ela se intensificou assim, ou ficou mais forte, ficou mais potente na época que para nós ocidentais era a Idade Média. Então assim, em meados do século XV, começo do século XVI, houve uma revolução espiritual assim muito forte, que teve uma base espiritual, mas que envolvia também outros aspectos de cultura, de sociedade, de comportamento. Essa revolução ela aconteceu na Índia, assim, por um grande filósofo, assim, um grande místico chamado Chaitanya. Então Chaitanya ele iniciou assim esse movimento revolucionário que era basicamente dizendo o seguinte: olha, todo mundo tem uma relação com Deus e todo mundo pode servir a Deus de uma forma muito espontânea, de uma forma individual, de uma forma direta. Porque todo mundo sabe assim que na Índia existe esse sistema de castas, que na verdade não é autorizado pelas escrituras sagradas da Índia. É um sistema que se deturpou assim e tudo. Não, como ele existe hoje na Índia, ele não é o autorizado não é o que as escrituras propõem assim, o modelo de vida. E dentro desse modelo, muita gente não tinha, era como se fosse assim uma subclasse humana. Ah, vocês não têm direito à espiritualidade, vocês não têm direito à religião. Mas Chaitanya, a proposta dele é completamente diferente. Não, todo mundo, independentemente de qualquer cor, credo, orientação sexual, condição financeira, então não existe nenhuma pré-condição para que a pessoa possa desenvolver espiritualidade e possa se relacionar assim com Deus, possa procurar ou buscar a Deus e servir a Deus. Então esse é um momento histórico bem importante para o movimento Hare Krishna. Foi quando ele se estabeleceu muito firmemente na Índia, no século XVI. Bom, muito bem, depois disso a devoção a Krishna continuou se fortalecendo na Índia. Ela já existia, como eu falei, mas continuou-se com outros místicos, outros santos que levaram essa cultura adiante. E aí na década de 60 houve um grande preletor espiritual assim que chama Prabhupada. Prabhupada foi a pessoa responsável por trazer essa cultura dos Vedas. Vedas são as escrituras sagradas da Índia. Então Prabhupada foi a pessoa responsável por trazer as escrituras dos Vedas e a tradição dos Vedas para o Ocidente. Então o grande mérito de Prabhupada é que ele não criou, ele não inventou assim, eu vou inventar uma religião, eu vou abrir ali a igreja ali na esquina. Não, a única coisa dele é o seguinte: ele colocou à disposição assim um conhecimento que é milenar e que até então estava fechado à Índia. Então isso é muito legal assim ter claro, são dois momentos assim. Primeiro, esse conhecimento estava fechado só para grupos sociais específicos da Índia. Aí Chaitanya veio e falou: não é isso que Deus quer. Não é essa a proposta de uma espiritualidade sã, não é que a coisa fique fechada num grupinho. Então ele abriu a coisa assim.
E aí depois, inspirado nesse movimento, inspirado nessa iniciativa inédita de Chaitanya, esse preletor espiritual Prabhupada trouxe para o mundo inteiro. A ideia, assim, básica do Hare Krishna, se alguém pedir assim, resume aí o que é a filosofia Hare Krishna. Sim, então falando de uma forma assim muito simples, é que a ideia é que a gente consiga sair desse mundo melhor do que entrou. Existe um princípio assim muito básico que é o princípio que é muito conhecido aí como reencarnação, e que também os Vedas explicam que é algo que de fato acontece. Então a gente está aqui agora nesse mundo nessa forma de vida humana, entende? Tem outros seres vivos que estão vivendo também, que são seres vivos e estão no corpo de um cachorro, estão no corpo de um inseto, estão no corpo de animais, no corpo de planta. Esses seres vivos que estão dentro que estão nessas formas de vida, eles não têm condição de desenvolver a espiritualidade como a gente pode desenvolver. A gente que está nesse corpo humano, que tem esse aparato técnico, que é esse corpo, que é a nossa inteligência, é a nossa mente, a gente tem a condição de desenvolver algo que seja realmente benéfico e que vá além de simplesmente comer, dormir, se defender e procriar. É algo que vai além desses 4 atividades que qualquer animal pode fazer, mas o ser humano pode ir além disso. Então, o Hare Krishna diz assim, olha, agora que você tem essa oportunidade, então você pega essa oportunidade para fazer outras coisas, além de comer, se defender, dormir e procriar. Você pega essa oportunidade que você tem e investe isso no autoconhecimento, pessoa se conhecer. Investe isso em práticas e em atividades que não vão perecer depois que você morrer. Porque grande parte das coisas que a gente faz, às quais a gente se dedica, a gente tem muita consciência de quando a gente morrer, a gente não vai levar isso. Quer dizer, o dinheiro que você ganha, os cuidados que você tem com o corpo, tudo isso são coisas muito necessárias, mas são características específicas desse mundo em que a gente vive. Agora, tem outras coisas além disso. Então, a ideia é assim, você abrir assim um pouco o horizonte, abrir um pouco e pensar, eu posso fazer coisas que vão me beneficiar além da morte. Além da morte, entre aspas, porque a alma espiritual nunca morre. Mas assim, além do momento em que meu corpo parar de funcionar. Existe tal coisa, existe essas atividades, existe. Então vamos pensar aí, vamos fazer isso aí, porque é isso que você vai levar. Então quando a pessoa consegue fazer isso, aí se diz que ela saiu da vida bem, assim. Ela aproveitou a vida. Aproveitar a vida não é balada, não é não sei o quê. Só traz algum prazer. Isso traz assim, é legal e tudo. Mas tem uma forma de aproveitar que é bem, bem melhor e bem mais eficaz. E que qualquer pessoa pode fazer. Hare Ramo,